Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Por acaso você tem zumbido ou tontura ou os dois? Esse vídeo é pra você. Bom pessoal, sejam bem-vindos a esse vídeo. Eu quis trazer esse tema pra gente conversar sobre a questão do zumbido e da tontura, porque é uma queixa muito comum aí na população, principalmente, em alguns idosos, mas nem sempre. A gente tem que desmistificar um pouquinho isso, porque alguns adultos jovens ou até mesmo adolescentes, hoje em dia isso tem acontecido muito, essa queixa em adolescentes em relação ao zumbido e também um pouquinho em relação à tontura. Então vamos conversar sobre esse tema que tem tudo a ver com esse canal, que é sobre audiologia, pra gente entender melhor aí o que pode estar acontecendo e quais os principais cuidados que você precisa ter e quem você deve procurar. Bom, pessoal, então é claro, que a gente precisa estar sempre observando essas questões em relação à nossa audição, se nós estamos ouvindo bem, se a gente está com algum zumbido e por que isso pode estar acontecendo. Então, o zumbido, no geral, ele tem algumas características que ele pode acontecer aí por outros fatores que não necessariamente pela audição. Então, por exemplo, se você teve um dia muito estressante, se você está em algum período da sua vida, muito estressante, com muitas mudanças, isso pode acontecer devido a algumas questões aí mais metabólicas, hormonais, por conta do cortisol, que é aí o hormônio do estresse, está muito elevado. Então pode ser que você experiencie algum zumbido em alguns momentos do dia, ou no final do dia, quando você vai pegar para descansar, você percebe aquele zumbido. Então isso pode acontecer aí nesses períodos. Mas hoje em dia, como praticamente todo mundo tem realmente uma vida muito estressante, muito corrida, os principais sinais aí pra você ver se realmente você tá numa fase dessas é, por exemplo, se você tá passando por algum luto, se você tá passando por uma mudança muito difícil na sua vida, por isso que eu falei dos adultos jovens lá atrás, Então, por exemplo, se você acabou de sair da casa dos seus pais, para fazer uma faculdade, se você tá em fase de vestibular. Então são todas coisas que mexem muito com a gente, que nos deixam realmente estressados, o nível um pouquinho aí além do normal do que a gente sempre fica, Então, além dessa questão do estresse em adultos jovens e jovens, outro motivo que pode ser aí não necessariamente 100% auditivo é a questão da alimentação. Então, alguns alimentos, eles são muito estimulantes e eles estimulam o nosso corpo como um todo, Eles são muito inflamatórios. Então, se você aí faz muito abuso, faz muito uso de cafeína, de álcool, também é algo que deixa a gente realmente assim com esse zumbido, até com a tontura, se a gente for pensar bem. A tontura também entra aqui no álcool, mas por outros motivos, galera? De qualquer forma, bebam aí com moderação, principalmente agora nesse fim de ano, Mas voltando aqui, falar sério no vídeo, essa questão da alimentação, por exemplo, chocolate, muito açúcar, muita farinha branca, esses alimentos mais refinados, além do corpo como um todo, que a gente já se preocupa um pouquinho aí na questão de peso, de estética, de colesterol, enfim, pressão alta. Isso também pode afetar a audição no sentido de você sentir algum zumbido. Então, isso geralmente acontece, eu sempre oriento aí os pacientes a observarem se o zumbido aparece logo em seguida você comer esses alimentos ou se ele está sempre aí com você. E aí, claro, você precisa se perguntar e começar a questionar e rever a sua alimentação, porque se você faz sempre uso desses alimentos todos os dias, o tempo todo, e o zumbido também está aí todos os dias, o tempo todo, a gente vê que pode ter uma relação. E existe uma terceira coisa aí que atualmente tem pegado bastante na população jovem, e eu confesso que eu sou uma dessas que faz isso que eu vou falar aqui agora, meu Deus, que é a questão do uso de fones de ouvido. Pessoal, esse negócio de a gente estar sempre de fones de ouvido, no computador a gente tá assistindo às vezes algum vídeo enquanto a gente trabalha, ouvindo uma música enquanto a gente trabalha, culpada, e às vezes também quando a gente está a caminho do trabalho, viajando, a gente tá de fone de ouvido, a gente tá ouvindo música, a gente tá ouvindo podcast, culpada também, quem mais me conta aqui. Então, essa questão do uso excessivo dos fones de ouvidos, principalmente num volume alto, quem não se empolga aí com aquela musiquinha que você mais gosta, se preparando pro final de semana no sextou? Todo mundo. Então, é difícil falar, eu sei que é muito difícil a gente cobrar isso, pra que vocês não usem fone de ouvido nunca. Não é assim, eu uso. Eu estou aqui já falando aí da minha culpa aqui publicamente. Mas é uma coisa que a gente deve se atentar. Então, por exemplo, se você precisa trabalhar com os fones de ouvido, por exemplo, meu namorado, que edita meus vídeos,
precisa usar o fone de ouvido o dia todo, porque ele trabalha com essa questão de edição de vídeos e tudo mais, e às vezes ele também fica ouvindo alguma coisa enquanto trabalha. Então, já que ele trabalha o dia inteiro com fones, chegou à noite, tenta evitar essa poluição sonora, então ficar em ambientes mais tranquilos, não usar os fones de ouvido o tempo todo, ou se de repente for pra academia, ouvir a música do ambiente ou não ouvir nada, pra você não ficar de fones de ouvido mais um momento. Então, isso é uma coisa que pode afetar muito a sua audição, e o principal sinal de que ela tá começando a ser afetada é o zumbido. Eu confesso que eu mesma tenho em alguns momentos esse zumbido, nesses 3 momentos que eu já falei pra vocês. Em momentos de muito estresse, em momentos que eu abuso muito da alimentação, dessas coisas que eu falei antes, e também dessa questão do fone de ouvido. Se eu fico o dia inteiro de fone de ouvido, chega à noite, eu escuto alguma coisinha. Então, pessoal, tomem cuidado, porque agora, na nossa idade, super jovens, a gente ainda não tem tantas queixas relacionadas à audição no sentido de perdas auditivas. A queixa ainda é em relação ao zumbido, mas isso pode vir a acontecer se você ficar aí mais de 20 anos exposto realmente a esses ruídos. Isso somado a alguns adultos aí que trabalham em ambientes ruidosos, como por exemplo, engenheiros, arquitetos, pedreiros, quem tá aí trabalhando com obras, também pode, né, tem muita exposição, mesmo com os protetores auriculares. A gente sabe, tem estudos aí na literatura que mostram que mesmo com os protetores pode acontecer de mais de anos de exposição. Lá na idade mais idosa você vir a ter essas perdas auditivas. Outro pessoal que também precisa estar sempre atento com a sua audição é quem trabalha com telemarketing o dia inteiro no telefone, não necessariamente com telemarketing, mas se você faz muito atendimento ao público, né, por telefone o dia inteiro, entra no que eu falei do uso de fones de ouvido o dia todo. Então a gente precisa tomar cuidado, porque agora a gente não percebe tanto isso, ou se percebe são essas coisas pequenas. Mas imagina você nesse cenário, né, o que é muito comum, 20 anos com essa exposição, ou muito mais do que isso, 30 anos, 35 anos, trabalhando assim, usando fones de ouvido. Então a gente precisa tomar muito cuidado com a nossa audição no futuro. Então prestem atenção nesse ponto. E aí, entrando mais no caso, né, das perdas auditivas, das patologias, é comum as perdas auditivas estarem associadas com algum zumbido. Não são em todas, mas pode acontecer. Então vocês veem que uma coisa não está totalmente ligada na outra. A gente pode apresentar o zumbido sem necessariamente já ter uma perda auditiva, e a gente pode ter uma perda auditiva sem necessariamente ter um zumbido. Então, isso é uma das coisas que eu também quero desmistificar um pouquinho nesse vídeo, que uma coisa não está totalmente relacionada à outra. Elas podem se apresentar de maneiras isoladas, e aí, como eu falei, quem já tem zumbido enquanto jovem já é uma porcentagem, né, já é uma taxa de risco para desenvolver uma perda auditiva um pouquinho maior. Não necessariamente pelo zumbido em si, mas pelo o que causa aquele zumbido em você, como eu falei antes, dessa exposição aí excessiva aos sons. Pessoal, só uma pausa aqui no vídeo pra falar pra vocês que se vocês estão gostando desse vídeo, se vocês estão gostando do canal, deixa aqui o seu like. É muito importante que mais pessoas recebam essa informação, porque a gente sabe o quanto isso aí ainda é um pouco desconhecido. Então a gente precisa divulgar cada vez mais essas informações quanto saúde auditiva, pra gente conseguir aí prevenir algumas coisas, ou pelo menos para que as pessoas tenham conhecimento do que estão acontecendo com elas, para que elas possam procurar esse atendimento. Então deixa aqui o seu like, já se inscreve no canal que vai ter muita informação ainda sobre esses temas por aqui. Mas como eu estava dizendo antes, entrando nas patologias auditivas, a gente já entra nessa questão de que pode ter um zumbido associado e as tonturas. As tonturas, pessoal, é uma coisa aí, é um assunto já um pouquinho mais complicado, porque a tontura também é outra coisa que nem sempre está relacionada a uma patologia auditiva por si só. Ela pode estar acompanhada dessas 3 coisas: perda auditiva, zumbido e tontura. Mas cada uma delas também pode acontecer de forma isolada. E a tontura, ela também acontece por esses motivos que eu falei no comecinho do vídeo. Alimentação aí excessiva, né, de coisas que não são tão saudáveis, estresse e também a questão de exposição a som muito altos. Então isso é uma coisa que a gente tem que se atentar. De às vezes você realmente tá ali, de repente num show, numa balada, você sai um pouquinho assim tonto, né, meio assim, é por causa disso, é por causa desse som excessivo, desse ruído excessivo que foi demais pra você. Então tomem cuidado com isso. Mas existe também a tontura patológica, no qual você tem aí vertigem, você sente que tá tudo rodando, ou você sente que você está rodando. E isso são coisas que precisam ser investigadas. E
essa é uma das áreas da fonoaudiologia, né, que faz parte do papel do fonoaudiólogo. Vou até colocar aqui a resolução do Conselho de Fono, onde fala sobre isso, de que nós somos, né, e nós temos competência para avaliar, diagnosticar e tratar essas questões relacionadas à tontura. Essa área se chama otoneuro, é a otoneurologia, onde nós vamos aí então identificar se está acontecendo a tontura, o motivo pelo qual ele acontece e também o tratamento, né, que seria aí a fonoterapia com alguns exercícios posturais relacionados a isso. Eu sei que a área de fisioterapia também atua, tá, com isso, né, principalmente na parte aí da reabilitação, mas aqui vamos focar na fono, que eu já mostrei pra vocês que existe uma resolução no qual a gente pode tratar isso também. Então aí nesses casos, se você tá sentindo tontura, zumbido ou tontura, independente de ter queixas totalmente auditivas ou não, o profissional que você deve procurar é o médico otorrino e o fonoaudiólogo. Muitas vezes, né, o pessoal procura aí primeiro os médicos e eles encaminham para que nós, fonoaudiólogos, façamos alguns exames. Existem alguns otorrinos que até fazem, né, alguns exames aí otoneurológicos também, mas enfim, esses são os dois profissionais que você precisa procurar para você identificar se você tem esses diagnósticos, o que está acontecendo e para você poder tratá-los. E muitas vezes, dentro desse protocolo aí de investigação, o otorrino vai sim pedir uma audiometria, às vezes exames eletrofisiológicos, como o Bera, já tem vídeo aqui sobre isso, e também um outro exame mais especificamente, que é a vectonistagmografia, e alguns exames aí mais específicos para a gente avaliar a tontura, é vectonistagmografia e as provas calóricas. A prova calórica é o que mais dá polêmica aí, porque é aquela, né, no qual o avaliador, o fonoaudiólogo, vai jogar uma água quente ou um ar quente. Atualmente eu vejo que alguns equipamentos aí, né, e algumas clínicas estão optando por fazer com o ar quente, porque realmente causa menos desconforto para o paciente. Porém, existe aí alguns profissionais que acreditam que com a água a gente consegue avaliar melhor. Vai de cada profissional e de cada serviço. Então, pessoal, por mais que seja um exame um pouquinho desconfortável, porque sim, você vai sentir tontura durante o exame e você vai sentir tontura naquele dia, às vezes até um pouquinho no dia seguinte, porque a gente precisa estimular esses canais, né, os canais semicirculares da orelha. Eu vou deixar a foto aqui também para vocês verem como é que é. Eles têm aí alguns cristais e alguns líquidos nos quais eles se movimentam conforme a gente mexe a cabeça, tá? Eles vão se movimentando também. Então, na tontura, o que acontece muitas vezes é que esses cristais e esses líquidos, eles estão, digamos, desorganizados. Então, nós fonoaudiólogos, a gente precisa realmente provocá-los para identificar o que está acontecendo, tá? Qual é essa desorganização que está acontecendo, e depois disso tentar pensar em tratamentos, né, com exercícios posturais que a gente consiga reorganizar esses cristais e esse líquido dentro dessa orelha, dentro desses canais semicirculares, tá bom? Então é um tema bem complexo, tá? Podem existir aí outros motivos pelos quais a tontura acontece, tanto como eu falei, né, essas três coisas podem vir juntas, zumbido, perda auditiva e tontura, tá? Mas não necessariamente. Então, se você se identificou com algum desses sintomas de algum deles, já é interessante você procurar o médico otorrino e o fonoaudiólogo para que você já faça aí alguns exames para perceber o que está acontecendo. Quanto antes a gente tratar qualquer coisa, melhor. Não espere as três coisas chegarem juntas aí, bombando, para que você procure um tratamento, porque talvez você precise ficar mais tempo em tratamento e, claro, isso vai aí acabar afetando a sua vida, a sua rotina no geral, tá bom? Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. A intenção desse vídeo era falar realmente com a população no geral, para que vocês identificassem aí alguns sintomas, para que vocês entendessem o que acontece quando a gente tem alguma dessas três coisas e entendessem que elas podem estar separadas. E isso não significa que você não deva procurar tratamento só porque de vez em quando você tem zumbido, só porque de vez em quando algum som te deixa com tontura. Não, já procurem. É muito interessante para que a gente já entenda o que tá acontecendo, porque não é normal, tá? O normal é que a gente não tenha esses sintomas, que a gente consiga ouvir um som alto, claro que incomoda, mas sem tontura, sem ficar com um zumbido excessivo, tá? É claro que se você for numa balada, ficar lá a noite inteira e voltar pra casa, você vai ter um pouquinho de zumbido. Mas se isso acontece sempre, fiquem atentos, tá? E já procurem esses profissionais pra vocês investigarem o que pode estar acontecendo. Se os profissionais aqui que me assistem quiserem um vídeo mais específico sobre esse tema, sobre otoneuro, né? Sobre essas questões mais de anatomia, de fisiologia, mas sobre a nossa atuação fonoaudiológica, me avisa aqui nos comentários que eu posso preparar um vídeo pra gente, tá? Pra vocês entenderem também como que é essa área. Mas a princípio aqui, pra população, espero que vocês tenham entendido e me ajudem a divulgar essa informação a nível de divulgar essas questões de saúde auditiva. Pra você que quer saber mais sobre esses temas, como eu já falei, me segue aqui, deixa seu like e me segue também lá no Instagram. Eu tô direto aí abrindo algumas caixinhas, né, respondendo dúvidas, fazendo posts sobre isso, então corre lá pra tirar sua dúvida mais específica.
espero ver vocês aqui da próxima. Até breve!